começando mais um Verso. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o atual cenário político do país. Nos últimos anos, temos vivido um cenário de profunda crise na política brasileira. As incertezas sobre o futuro têm causado dúvidas entre a população. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Bibiano Girardi, que é doutorando em Comunicação e Política pela UFSM, e Eduardo Teche, que é repórter na editoria de política do Jornal Diário de Santa Maria. Eduardo, Bibiano, sejam bem-vindos, obrigada pela participação. Para começar, já voltado para a nossa área, que é o jornalismo, eu queria ver com vocês a respeito das fake news, que principalmente nessa última eleição tem sido assim, motivo de muita discórdia e publicações na internet. Então, começando contigo, então, Bibiano, qual que é a tua opinião assim, sobre as fake news? Como é que tu acha que elas afetam assim, a nossa profissão? Agradecer o convite, para vir aqui ao UFN falar com vocês. Bom, as fake news, elas são talvez o assunto mais sério dessa eleição. A gente pode dizer que não deu tempo de perceber o que aconteceu com elas, o que vai acontecer. E eu acho que para frente na história, rapidamente, não digo nem longe, a gente vai avaliar essa eleição como uma eleição que foi travada na mentira, E, bom, o Eduardo está aqui, melhor ainda para falar, estando no ambiente de trabalho. As fake news, o grande problema delas é que elas criaram, se tu for perceber, se tu para pensar, elas criaram um mundo paralelo. Então, quando tu debate, se o Eduardo Sheik faz uma reportagem sobre um fato, sobre um acontecimento que seja em Santa Maria, sobre política, tu sempre vai ter já construída uma antiversão à história que o Eduardo contou. Então a gente diz assim, as fake news, inicialmente, elas eram inocentes e pareciam até uma brincadeira. E agora elas tomaram uma proporção que coloca em perigo valores democráticos do nosso país. Eduardo, a tua opinião sobre o assunto? Obrigado pelo convite, Taiane. Para mim é um prazer voltar aqui à UFN. Dar um abraço também no Bibiano, meu parceiro de longa data lá da UFSM. As fake news, elas realmente representam um risco real à democracia, como o Bibiano muito bem falou. Trazendo um pouquinho para o lado do mercado de trabalho, a gente vê conglomerados de comunicação, grandes empresas de comunicação, lançando alianças para tentar combater as fake news. A gente tem o Fake ou Fato, Agência Pública, Piauí, enfim, uma série de veículos de comunicação engajados nessa proposta de combater as fake news e de tentar provar para o leitor, ouvinte ou para o telespectador o que é verdade ou o que é mentira. Só que nesse caminho existe um fato que a gente não consegue controlar, que é a disseminação dessas notícias inverídicas, transvestidas de notícias reais. O que essas agências de checagem, ou que esses sites conseguem checar, não chega nem a 10% sobre toda a produção de fake news que existe hoje na internet. As fake news nada mais são do que a boataria do mundo moderno, Se nos anos 60 não tinha internet, a mentira ela se disseminava em uma velocidade lenta, afinal tinha que ir de boca a boca. Hoje, em um grupo de WhatsApp, a gente recebe uma coisa e a gente pode disseminar ela para quantas pessoas, basicamente, a gente quiser. Mas eu acho que mais do que os meios de comunicação e mais do que o jornalismo, o papel de combater as fake news é de todo mundo. Porque eu acho que todo mundo consegue ter o menor discernimento, o menor sentido de perceber que determinada notícia é verdadeira ou determinada notícia é falsa. Acontece que, claro, que devido a essa polarização partidária que a gente tem hoje no Brasil, as pessoas às vezes preferem não enxergar aquilo, realmente repassar aquilo, mesmo em detrimento de saber se é mentira ou verdade, porque na verdade pouco importa. O que importa é fazer a imagem de um ou de outro candidato. Acho que é por aí, né, Bibiano? São as emoções, Eu trato com as emoções. Quando tu lida... E eu acho que todo fato é um acontecimento para a gente parar para pensar e estudar e ver como que ele vai ser resolvido e ver como, talvez imaginar como que seria no futuro. Eu acho que as fake news e a disseminação desse universo paralelo é uma coisa que nos pegou de surpresa também. Pegou todo mundo, pegou a população e pegou
o jornalismo de surpresa. O jornalismo não estava preparado para debater com uma versão de que nem o jornalismo existe, né? Quando tu vai debater alguma coisa a partir de uma notícia falsa, aparentemente nem o serviço jornalístico tem mais relevância. Então a gente tem que parar para pensar onde a gente errou, onde a gente pode acertar. E como o Eduardo falou, agora as campanhas que já começaram ali pelo meio do ano, é esse pedido público, no sentido de falar com a população mesmo, para a população tomar consciência do que o que ela faz no WhatsApp vira uma ação na rua, né? E aproveitando, Eduardo, tu falou na polarização política, né? Nos últimos tempos a gente teve lá o impeachment com a Dilma, a gente teve agora também esse movimento bem grande na internet, que nesse caso, nesse ano a gente se dividiu, no caso, né, a internet se dividiu na ele não e ele sim. Como é que tu vê isso, tu que trabalha diretamente com a editoria do Jornal de Política, como é que tu vê esses movimentos, a força desses movimentos no resultado do primeiro turno, possivelmente no segundo turno também? As eleições esse ano, elas são únicas, por uma série de motivos. As fake news, fundo eleitoral, as vaquinhas coletivas, que é o fundo compartilhado, né, com doações, que inclusive não deram certo nessa campanha eleitoral, mas possivelmente, talvez, em outras campanhas possam dar certo. Essa campanha, outro dado interessante, ela teve o maior número de presidenciáveis, de candidatos à presidência da República, desde a primeira eleição direta após a democratização, desde quando o Collor ganhou em 1989. Então a gente vem de um período de instabilidade política, assim como a gente vinha de um período de instabilidade política lá do fim do regime militar e no início da democracia, dos anos democráticos. A gente pega essa instabilidade política que vem há anos, que vem desde 2014. Na verdade, essa polarização, na minha opinião, ela começou em 2014 com a questão do PT e do PSDB. Hoje, a diferença é que o PSDB ele não está representado mais por uma direita moderada. Hoje, a oposição, a esquerda, ela está representada por uma direita radical, uma direita que é tendência no mundo inteiro. E a gente não vê isso só apenas nas eleições presidenciais. A gente vê o PSL, que é o partido do deputado federal e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, tendo a segunda maior bancada na Câmara Federal. Então não é apenas representado nele essa questão da mudança, essa questão de um novo Brasil, do Muda Brasil de verdade. Né? Não é apenas nele. O PSL elegeu 4 senadores, o Partido Novo, que é um partido que em algumas ideias também não se enquadra com o PSL, mas é um partido de direita e liberal economicamente, também conseguiu uma ascensão na política. Poxa, um partido que não existia há 4 anos atrás, hoje está disputando o segundo turno do governo de Minas Gerais, que é o maior eleitorado brasileiro. Então isso é uma coisa muito interessante da gente notar, e como essas eleições elas são diferentes do que as outras. E caindo nessa polarização partidária, que na verdade quem tem a perder é só nós. E a gente já viu o que aconteceu em 2014, a gente já viu o que aconteceu. E 4 anos depois, a história está se repetindo, só que dessa vez em lados ainda mais antagônicos. Nessa eleição, lembrando também, junto com tudo que tu apontou, os 2 candidatos que foram para o segundo turno, digamos, tempos atrás, recentemente, não se imaginava que Bolsonaro poderia chegar a um segundo turno. Sim. Se vocês forem lembrar, 2010, por aí, ele era um deputado até ironizado na mídia, né? Tinha os programas de humor dos canais que iam lá ver o que o Bolsonaro tinha dito na semana para virar uma piada. Então, ninguém imaginava ele. E o candidato que se apresenta agora pelo PT também não era um candidato que a população tinha nacionalmente conhecida, né? E desde 89, o Lula participava das eleições. Então, o que a gente diz assim, e não é nem não é uma questão PT, PSL agora o que eu vou dizer, mas é a primeira eleição sem referências. Uhum. Então, se tu sempre votou desde a abertura da ditadura para a democracia, se tu é uma pessoa que vota desde 89, se tu é um adulto ou um adolescente que acompanhou o processo de redemocratização, é a primeira eleição que tu não tem referência alguma na história, no histórico dos candidatos. Tu pode até saber que o Bolsonaro é deputado há 30 anos,
já passou por 11 partidos. Tu sabe que o Haddad foi ministro do governo Lula, mas nenhum dos dois é um candidato que a população sabe plenamente explicar quem é. Sim. Então, Eu acho que eu poderia exemplificar muito bem, Bibiano, é a questão do Geraldo Alckmin e da Marina Silva, principalmente do Geraldo Alckmin, porque depois de muitos anos, a eleição no segundo turno não está na disputa com PT e PSDB, né? E o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, enfim, uma pessoa conhecidíssima Brasil afora. Só que é aquela questão da mudança, de não querer mais a velha política, os velhos rostos, as velhas caras na política. Exato. Então, o Alckmin ele não conseguiu decolar porque ele não conseguiu simbolizar a oposição ao governo da esquerda, como ele conseguia anos atrás, porque essa oposição hoje é representada pelo Jair Bolsonaro. Por outro lado, a gente tem a Marina, que tenta ser presidente desde 2006, se eu não me engano, ela se candidata, e ela teve uma votação pior que do Cabo Daciolo, que é uma figura memética, né, né, Bibiano? E outro debate que essa eleição é um demonstrativo do que já se percebia. Às vezes a gente diz assim, crise da democracia. Se tu não tendo um problema com a democracia plena, no sentido se a eleição não for se a população não for incapacitada de votar, se não se trancarem os direitos plenamente, a democracia é isso. Ela tem os seus momentos da parte de baixo do escorregador. E o que eu quero dizer com isso é assim, o Eduardo falou muito bem que a população estava procurando um novo. Esse novo é quase certo, pelo que se imagina, pelo que se estuda em política, que daqui 4 anos, se tudo ocorrer bem com a política, né, se tivermos eleições normais, esse novo já vai ter deixado de ser novo. Então, tu começa a recriar um ciclo de personagens já conhecidos, porque daí todos esses novos eleitos, a gente não sabe quem dos dois na presidência vai ser eleito, mas todos esses deputados que o Eduardo falou já vão ter passado pelo crivo social. Então, se a gente for analisar sempre por um lado otimista, eu diria para a população, a partir de agora vamos assistir esses novos, para ver se eles se diferenciaram ou não. E aproveitando então que vocês já comentaram bastante, o movimento na internet em si, ele foi uma prioridade dos candidatos, eles focaram bastante na propaganda política, às vezes até mais no ambiente da internet do que em outros meios. Como é que vocês veem essa repercussão, esse resultado, esse esforço que eles fizeram para esse público, né, que hoje são a maioria do pessoal votante, assim? Interessante que em 2014, eu ouvi muita gente falando que 2014 eram as eleições das redes sociais. E, na verdade, 4 anos depois, é mais do que isso. É a eleição das redes sociais e das fake news ao mesmo tempo, tudo junto e misturado no mesmo bolo. A importância da internet foi tremenda. E o resultado dos candidatos à presidência que foram para o segundo turno é feito completamente direto das campanhas através das redes sociais. A gente tem vários aspectos a analisar a partir disso. Bom, primeiro, essa campanha foi a primeira campanha eleitoral que o Facebook, o Google e o Twitter aceitaram campanha... Minto, o Twitter não aceitou, mas o Facebook e o Google aceitaram campanhas pagas pelos próprios candidatos ao governo do estado, ao governo federal, deputado, enfim... Todos os cargos públicos em disputa. Então, tanto é que muita gente falava, poxa, eu ligo a TV, tá dando política, eu vou pro Facebook, tá dando política. Mas é óbvio, porque é a primeira vez que o Facebook tem política, paga. Tá? Um segundo ponto que a gente tem que analisar é que um candidato com apenas 8 segundos na televisão aberta, que antes era o principal meio que as pessoas conheciam o seu candidato e decidiam o seu voto, um candidato com apenas 8 segundos e que na grande maioria das vezes nem sequer falou à câmera, e sim foi só um jingle de campanha, ele conseguiu estar hoje no segundo turno. E hoje com 5 minutos de televisão. A gente fez uma pesquisa ali no Diário, a gente ouviu, se eu não me engano, 20 pessoas. Foi logo antes de começar o horário eleitoral gratuito. A gente ouviu 20 pessoas aqui no centro da cidade. E dessas 20 pessoas, eu lembro que 3 decidiam voto pelo horário eleitoral gratuito. Então isso é muito sintomático, né? A gente tem um horário gratuito esse ano menor do que em outros anos, pela mini reforma eleitoral aprovada em 2015.
A gente tem um horário eleitoral gratuito menor, mais enxuto, mas ao mesmo tempo com uma divisão completamente irregular do tempo entre os candidatos. Né? A bancada da Câmara, o tempo é definido pela bancada de cada candidato na Câmara. Mas a gente vê que se em 2014 isso fazia sentido, se em 2010 fazia muito sentido, se em 2006 era primordial, em 2018 pouco importa e provavelmente em 2022 também vai pouco importar. Porém, tem uma questão que é um aprofundamento dessa ideia da nossa sobre a internet. A internet, sim, ela realmente, os dois candidatos que estão aí, e como tu bem lembrou, um tem 8 segundos na televisão, e é o que conseguiu mais votos no primeiro turno. Porém, sempre que a gente está falando da internet, a gente fica parecendo que nessa ambiência trabalhou-se da mesma forma como se trabalha na vida fora dela, né, da internet. E o que aconteceu é que as redes sociais elas foram trabalhadas como uma estratégia política por um dos candidatos, né, que foi o Jair Bolsonaro, numa estratégia e isso os políticos também estão avaliando. Valia a pena repassar uma notícia por WhatsApp, uma notícia que fosse verdadeira ou falsa, né, que a gente sabe que várias são falsas. Mas ainda assim, a fake news ela só chegou a me fazer votar em alguém ou fazer eu acreditar porque quem me mandou foi o Eduardo ou foi tu. Então, não foram as redes sociais como uma ambiência digital onde estão várias pessoas falando de política. Ainda assim, ela tem um viés que é de proximidade. Então, ele ganhou trabalhando com as redes sociais, mas ele trabalhou ainda na ideia da população. Das pessoas, do individual, né? Às vezes a gente se deslumbra muito em falar da internet e, na verdade, quem vota ainda é cérebro e dedo. Então, o que for, se tu achar que o cérebro está pensando contigo ou não, mas ainda é um cérebro e um dedo. Sim. Então, os candidatos sabem que eles têm que achar uma forma de, fora da internet, a gente conseguir se convencer que aquele voto ainda vale a pena. E agora, então, passando um pouquinho mais para a parte da política mesmo, uma das questões que tem dividido muito agora, principalmente para o segundo turno, é a questão das privatizações. Na opinião de vocês, vamos começar contigo já, então, Bibiano, a respeito das privatizações, o que tu pensa sobre isso? O tema é tão embaraçoso que eu vou fazer um resumo do que eu posso responder. Eu acho que, primeiro, a gente, como população pensante, tem que se questionar uma coisa, que o primeiro discurso o Estado é muito grande, as empresas se privatizarem, termina a corrupção, a corrupção deixa de ser do Estado, pode até ser privada na cabeça de algumas pessoas, mas ela deixa de ser do Estado, e que essas empresas, quando privatizadas, melhoram. Então, são esses 3 pontos de argumento de quem é a favor da privatização. Primeiro que eu peço para a população é ver se aquela empresa realmente é um custo para o Estado, como aparenta. Agora o Sartori fechou a Fundação Botânica de Porto Alegre, para quem conhecia, era uma praça com tartarugas, sendo bem irônico, uma praça com tartarugas onde trabalhavam vários biólogos, vários pesquisadores em biologia, em vida. E o Sartori fechou essa fundação porque ela seria um gasto para o Estado. Quem é a pessoa que para pensar na política gaúcha que vai dizer que o problema da política gaúcha era um lago cheio de tartaruga? Então, a análise que eu peço é para a população ver se aquela empresa realmente é um custo, que em quase todos os casos não é. Elas têm dado lucro sempre. Segundo, a ideia do privatizou, melhorou, não é real. Tanto que algumas empresas, quando tu questiona a própria população sobre a privatização, a nota cai depois de privatizadas. E outra ideia se o Estado é pequeno, eu convido as pessoas que estão assistindo o programa a irem pesquisar sobre o tamanho da máquina pública de países que nós temos como referência. E tu vai ver que a porcentagem brasileira de funcionários públicos é muito menor
em comparação com a população do que desses países. Então, o assunto privatização ele é sempre jogado nos lugares para debate, mas nunca se pensa se realmente ela custa para o Estado, quanto custa, e se tem que enxugar mesmo, que, na minha opinião, o problema não é o Estado, não é a máquina pública, e a máquina pública, na minha opinião, ela deve funcionar exatamente para prover a quem não tem a possibilidade, as possibilidades, as aberturas, os direitos. A máquina pública tem que trabalhar para essas pessoas. Então, no privatizando, tu está dizendo, não estou pensando nem em quem eu deveria pensar, nem no Estado, nem na máquina que é referência para todo mundo, digamos. E a gente tem visões muito diferentes sobre isso, né, Bibiano, nas eleições desse ano. Por um lado, a gente tem o candidato Fernando Haddad mostrando ideias claras e propostas efetivas em relação a privatizar ou não determinadas empresas. Por outro lado, o candidato do PSL, o Jair Bolsonaro, ele até hoje não deixou efetivamente claro o que quais, o que e como vão privatizar. Se é certo ou se é errado, isso eu me abstenho dessa opinião. O eleitor que deve decidir. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. É que propostas efetivas os candidatos apresentam. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vive outra questão, que é a crise financeira gravíssima que o Estado enfrenta, né? O salário do funcionalismo público está sendo pago parcelado desde 2015, depois até o finalzinho de 2015, 2 meses de 2015 foi parcelado, o finalzinho foi normalizado, e de 2016 para cá, sempre o salário parcelado, porque o Estado não tem dinheiro para pagar o funcionalismo em dia. Bom, qual é a saída oferecida pelos dois candidatos que estão no segundo turno? É a adesão ao regime de recuperação fiscal da União. Bom, como que esse regime funciona? Ele prolonga a dívida do Estado com novos indexadores, ou seja, as novas taxas de juro sobre isso, e amortiza a dívida, ou seja, ele deixa que o Estado não pague ela durante um determinado tempo, durante X anos. Por outro lado, existem as garantias. Quais são as garantias? Privatização de estatais, não contratação de servidores públicos, congelamento dos salários dos servidores públicos. Bom, se isso é certo ou se é errado, cabe ao eleitor. Mas a gente tem que perceber o quanto esse assunto das privatizações são de suma importância no contexto eleitoral hoje, e ele é fruto de vários debates que acontecem hoje entre Eduardo Leite, entre Sartori e entre, principalmente, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Eu fiz o Eduardo Leite e Sartori porque eles têm ideias muito parecidas quanto a isso. E é mais próximo de nós também. Né? E é mais próximo de nós, claro que sim. Mas passa muito por essa questão do regime de recuperação fiscal. Vale ressaltar que em 1989, 88, foi um desses 2 anos, o Estado, no governo Antônio Brito, o Estado assinou outro regime de recuperação fiscal. Segundo técnicos do... 96, tu acha? Na década de 90, né? O governo Antônio Brito assinou um regime de recuperação fiscal, uma nova dívida com a União, uma renegociação da dívida com a União. E o que aconteceu? Segundo cálculos de técnicos do Tesouro Estadual, se essa dívida não tivesse sido renegociada naquela época, em 2013 o Rio Grande do Sul tinha zerado a dívida, não ia ter mais dívida. A questão é, claro, se entende que naquela época precisava se fazer alguma coisa. Como agora, os dois candidatos também afirmam que se precisa fazer alguma coisa para salvar o Rio Grande do Sul, que é essa crise que toma conta do nosso Estado, essa crise econômica. O que fazer, cabe ao eleitor decidir. Só antes de terminar, eu falei que eu ia ser rápido em privatizações, mas é um assunto tenso. Uma coisa também que eu convido as pessoas a pensar é que quando tu privatiza, tem uma pessoa com interesse nessa privatização, né? O resto é quem vai pagar a conta. Então, quando eu estou privatizando um serviço de saúde, quando eu estou privatizando uma fundação, eu estou entregando para alguém. E também a gente tem que pensar que esse alguém talvez chegou antes do que a gente estava imaginando. O que eu quero dizer esses planos, como o Eduardo falou, o Sartori, por exemplo, há muitos anos, eu acho que há uns 2, 3 anos, ele fez uma viagem à China. Era para falar com os chineses, alguma coisa para trazer para o Rio Grande do Sul. Logo, esse Sul passou para a RGE, que é uma empresa com fundos chineses. Então, tu percebe que o que foi pensado em 2013, não me engano, no Sartori, foi colocado... 15, foi colocado em ação anos depois. Então, é uma coisa que a gente até às vezes não consegue nem perceber
que as privatizações estão sendo imaginadas há muito tempo. Basta ver o pré-sal. O Brasil descobriu o pré-sal, o Lula foi lá, deu um grito, disse, achamos o pré-sal, vamos dar dinheiro para todo mundo agora na educação. Quem é que era o inocente de imaginar que o país comandado, digamos, porque a gente tem que ter essa noção que os países eles têm pouquíssima liberdade econômica, na verdade, Autonomia econômica. tá tudo mais ou menos demarcado. Então, quando o Lula disse que tinha achado pré-sal, o bom cientista político já sabia que as empresas iam dar um jeito de mandar um recado, né? E agora, então, para finalizar, a gente está focando mais na disputa dos presidenciáveis. A gente se encontra numa situação de extremos. A gente tem, de um lado, um candidato que ele defende a escola em tempo integral e a gente tem, do outro lado, um candidato que defende o ensino à distância. Qual que é a opinião, assim, de vocês? A gente pode começar com o Eduardo. Tua opinião sobre o plano de governo, essa campanha, uma opinião tua, assim, sobre esse finalzinho de política, de segundo turno? Falando sobre educação, primeiro a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em educação, porque a educação forma todo mundo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Sobre o ensino à distância, que o Jair Bolsonaro propõe, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado em dar condições, saindo da discussão se o ensino à distância ele é funcional ou não, saindo dessa questão, tá? Mas vamos dizer que ele é funcional. A gente tem que dar condições para esse aluno conseguir aprender. A gente tem que ter banda larga em casa, ele tem que ter um computador em casa, ele tem que ter alguém que monitore ele para saber se ele vai estar em frente ao computador. Além disso, se a mãe, por exemplo, ela ia trabalhar. Agora, como é que vai ser? O Estado vai colocar alguém dentro da casa dele? Então, é esse tipo de questão que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente pensa nisso. Porque, às vezes, é fácil a gente encontrar soluções simples e fáceis para problemas difíceis, mas que, no fundo, não trazem resultados específicos, tá? Mas para encerrar, sobre essa campanha eleitoral, como eu já disse, eu acho que a gente tem várias peculiaridades nela. É uma campanha eleitoral histórica, eu tenho certeza que daqui a 4 anos a gente vai estar revivendo ela ainda e comentando sobre como foi esse embate político entre a direita, representada pelo Jair Bolsonaro, e entre a esquerda, representada pelo Fernando Haddad. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer realmente no domingo, né? Mas o que a gente pode ressaltar, mesmo que o Jair Bolsonaro não vença, é uma ascensão do conservadorismo e de um grupo mais conservador perante o poder. A gente pode analisar pelos candidatos do PSL, que eu já comentei na Câmara dos Deputados, tanto na Câmara dos Deputados Federais quanto na Assembleia Legislativa Gaúcha. Isso vale ressaltar também. No nosso estado, a gente teve o senador mais votado do estado, é um senador conservador também. Então, a gente vê uma onda Deputado também, o Marcelo, exatamente. Então, a gente vê uma onda conservadora. Se em 2006, vamos dizer assim, a gente tinha uma onda mais à esquerda, hoje, em 2018, é diferente. A gente tem uma onda conservadora que está, sim, conseguindo assumir o poder pouco a pouco. Essa eleição, eu acho que tem um termo que tu usou que, quando eu estou conversando na rua ou pela internet, eu acho que essa eleição, ela não é uma eleição entre extremos. Eu acho que existe um extremo e um outro candidato. O extremista, pela palavra mesmo que a gente já está usando, é tudo ao extremo. E o outro está tentando, digamos, dentro do que nós conhecemos de Brasil e de valores democráticos, propor uma candidatura. Eu acho que essa eleição, entre todo esse tiroteio que está dando literal, às vezes, né, e por discurso, por debate, o que tem que se pensar é se o que se está pensando para o país no futuro tem como ser colocado em prática e quem que essa proposta está pensando em ajudar. Então, como eu digo, o extremista, ele coloca pessoas dentro do governo dele, ou na população ele divide quem vai fazer parte do governo dele e quem não vai. E no Brasil, isso ainda é uma defesa que eu vou fazer aqui no programa,
Nós ainda vivemos um sistema democrático, por mais que ele não tenha esse apreço, e ele tem que respeitar a todos e todas as brasileiras, antes e depois de ser eleito ou não. Então, eu acho que chegou o momento que a população tem que pedir de respeito ao próprio candidato. Bibiano, Eduardo, muito obrigada pela participação de vocês no Verso. Esse foi o programa de hoje. Nós falamos sobre o atual cenário político do país. Até o próximo e obrigada.